pessoal, boa tarde. Como é que os senhores estão? Eu espero que os senhores estejam bem. Como é que estão de pandemia? Estão se cuidando? Estão saindo de casa para fazer apenas aquelas atividades essenciais? Se estão fazendo, por favor, máscara, usem a máscara para todas as vezes que vocês tiverem que sair das suas residências para fazer alguma atividade essencial. E hoje, senhores, nós vamos estudar também um outro instituto essencial do direito administrativo que nós estávamos estudando na aula passada, que era uma daquelas formas de intervenção do poder público na propriedade privada do particular, que foi o estudo da desapropriação. Comecei a falar para os senhores sobre desapropriação. Falei que na desapropriação, o Estado, de forma devidamente fundamentada, retira um bem da propriedade do particular, ou então mesmo de um poder público inferior a ele, e o transfere para a esfera de propriedade desse Estado, pagando a este particular uma indenização justa, e, em regra, em dinheiro, certo? Então, eu lembro de ter definido para os senhores essa desapropriação. Depois falamos sobre os procedimentos da desapropriação, da primeira fase, que é uma fase declaratória, da segunda fase, que é uma fase executória, onde pode ocorrer amigavelmente uma solução para aquele conflito. O particular, ele aceita aquele valor proposto pelo Estado, ou então o particular não aceita, e aí o procedimento segue, certo? Depois disso, falei sobre o conteúdo dessa declaração expropriatória, o que ela tem que trazer dentro de si, sob pena de correr o risco dela ser anulada. Então, falei que a declaração expropriatória ela teria que ter um sujeito passivo nessa declaração, tinha que descrever o bem que seria o objeto, declaração da utilidade pública ou interesse social, a destinação para a qual ela seria dada, o fundamento legal e os recursos orçamentários que seriam utilizados para o pagamento, né, desse particular, que foi, de uma certa forma, alijado da sua propriedade particular. Depois disso, expliquei para os senhores sobre os efeitos da declaração expropriatória. Falei para os senhores sobre o sujeito ativo e o sujeito passivo desta desapropriação. E, salvo engano, parei por aí, certo? Hoje, senhores, o que nós vamos falar para os senhores? Hoje nós vamos começar a falar sobre os pressupostos da desapropriação. Ou seja, o que o Estado pode alegar de fundamento legal para que o bem seja retirado da esfera patrimonial de um particular e transferido para as mãos do Estado. Primeiro, nós temos que ter a seguinte ideia, que o fundamento constitucional da desapropriação, ele está na nossa Constituição Federal. E ele está no artigo 5º, inciso 24. E olha a redação desse inciso 5, artigo 5º, inciso 24, perdão, ele diz o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvado os casos previstos nesta Constituição. Então, esse, senhores, é o fundamento constitucional desta intervenção do poder público na propriedade privada,
denominada desapropriação. E este artigo de lei, por sua vez, ele faz expressa menção aos 3 fundamentos legais, às 3 hipóteses que são utilizadas para a transferência deste patrimônio para as mãos do Estado, que são a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. Vou explicar cada uma deles para os senhores, cada um desses fundamentos. Primeiro, a necessidade pública. O que acontece? Existem determinadas situações em que o Estado se depara, em que ele, de forma urgente, sem perder tempo, ele tem que desapropriar um bem de um particular. Então, quando eu falo em necessidade pública, eu falo numa situação de urgência. Vou dar um exemplo para os senhores. Suponhamos que nessa nossa pandemia, nós consigamos descobrir que existe uma determinada localidade numa cidade onde está aparecendo uma série de pessoas doentes com coronavírus. E a gente percebe que não existe um hospital municipal naquela localidade para ajudar aquele pessoal. Então é urgente que se crie, que se construa um hospital naquele local. Nesse caso, o que acontece? O Estado, ele pode, no caso o município, desapropriar esta área, uma área de um particular, para que ele comece a construir um hospital municipal para poder atender às condições, às necessidades de higiene, de saúde dessas pessoas que moram nessa localidade e onde não existe um hospital municipal para ajudá-las. Nesse caso, a desapropriação, o fundamento dela seria a necessidade pública. Um outro exemplo para os senhores. Suponhamos que exista um estudo feito pelo secretário estadual, dizendo que num determinado bairro, lá na cidade de São Paulo, uma célula do PCC ela está se instalando ali. Aliás, ela já está até instalada. Tanto é verdade que aumentou sobremaneira os roubos naquela localidade, os assassinatos, os crimes contra o patrimônio de um modo geral. Diante desta realidade, há a necessidade premente de nós construirmos ali um posto de polícia para levar os carros, para colocar mais uma série de policiais ali para inibir essa situação que está ocorrendo naquela localidade. Então, o que acontece? Em razão dessa situação de urgência, o poder público municipal pode desapropriar uma área de um particular para que naquela localidade seja construído um posto policial para atender às demandas de segurança daquele bairro. Certo? E agora eu vou falar para os senhores de um outro fundamento que nós temos, que é o fundamento da utilidade pública. Na utilidade pública, senhores, o que acontece? Se a gente olhar aqui, não existe este requisito da urgência. Aqui a desapropriação, quando ela é feita, ela vai trazer vantagens, e vai ser extremamente conveniente para a administração pública. Então, o Estado, o município, a União vai lá e desapropria esta área. Um exemplo, de repente, pode-se construir numa determinada localidade, um determinado bairro que abriu, um bairro popular, há necessidade de se construir uma escola lá, mas não é nada urgente. Mas se eu construir uma escola pública ali, o que vai acontecer? Eu vou ajudar todas aquelas crianças que moram naquela localidade e elas vão precisar se deslocar para um bairro distante para poder estar estudando. Então o que acontece? Aí o poder público, com o fundamento na utilidade pública, vai lá e constrói o que, senhores? Uma escola pública, desapropriando um bem de um particular que mora naquela redondeza, que tem uma área naquela redondeza, certo? Então, na utilidade pública, este fundamento não existe urgência.
Mas, se for feita essa desapropriação, ela vai trazer vantagens. Ela vai ser conveniente para aquelas pessoas que moram naquela localidade. Fiz o raciocínio de uma escola, mas pode ser uma creche também. E pode ser até um hospital, desde que não seja uma situação urgente e urgentíssima. E a outra forma de desapropriação, outro fundamento, senhores, é o interesse social. Aqui o que acontece no interesse social? Eu vou desapropriar uma determinada área de um particular para construir uma obra lá que vai beneficiar terceiros, determinadas pessoas. Um exemplo que eu poderia falar para os senhores sobre esta desapropriação com fundamento no interesse social, que vai ajudar as populações carentes de uma determinada localidade. Pois não, a desapropriação de uma área rural para se construir lá um assento de colonos. Ou então, quando eu faço uma desapropriação com fundamento na reforma agrária, certo? Então, guardem isso. Quando eu falar no fundamento do interesse social, eu estou buscando resguardar o interesse de terceiros, mormente aquelas camadas mais empobrecidas da população. E os grandes exemplos é isso, senhores, é a desapropriação de uma área rural para que seja feita um assentamento de colonos ou então para fins de reforma agrária. Entenderam? Entenderam os três fundamentos da desapropriação, dos pressupostos da desapropriação? Tranquilo? Se a gente pegar, existem alguns dos doutrinadores que dizem o seguinte, que a utilidade pública e o interesse social, eles formam um rol taxativo de hipóteses em que eu posso desapropriar. E são aqueles elencados na lei. E aquelas desapropriações para necessidades públicas, forma-se um rol exemplificativo, ou seja, eu posso desapropriar em situações que vão além daquelas previstas na lei que permite a desapropriação para interesse social. Então vamos lá, utilidade pública e interesse social para alguns é o rol taxativo da lei, enquanto que as desapropriações para a necessidade pública é um rol taxativo, onde eu posso desapropriar com base nesse fundamento, utilizando outras situações além daquelas previstas na lei. Tranquilo? Os senhores estão conseguindo entender? Então vamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo acerca da desapropriação. Agora eu vou falar para os senhores sobre aquilo que pode ser objeto de desapropriação. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que ver que pode ser desapropriado qualquer coisa além do ser humano, que não seja o ser humano, que são o que? As coisas. Dentro dessas coisas que podem ser desapropriadas, entram as coisas móveis e as coisas imóveis. Coisas imóveis. Um exemplo que pode ser desapropriado, uma área urbana ou uma área rural, uma casa. Entra, então, nessas coisas imóveis. As coisas móveis que podem ser desapropriadas entram, por exemplo, um carro. De repente é um carro importantíssimo. O Estado quer desapropriar para levá-lo, por exemplo, para um museu, para deixá-lo lá. Foi o carro que conduziu o presidente da República quando ele tomou posse. Ele tem um valor histórico. Nesse caso, eu posso, o quê, senhores? Desapropriar esse bem móvel. Entra também na desapropriação desses bens móveis, já vi na doutrina, os semoventes, certo? Entra também nessas coisas que podem ser desapropriadas, as coisas corpóreas, as incorpóreas. Corpóreas é aquelas coisas que possuem corpo, que podem ser o quê, senhores? Tocado.
que existe no mundo real. Já as coisas incorpóreas são aquelas coisas que não possuem um corpo, a qual eu não posso tocar, mas ela tem um valor patrimonial econômico. E aqui entra, por exemplo, o que, senhores? As ações de uma empresa. De repente, o Estado pode desapropriar o que, senhores? As ações de uma empresa. O que pode ser desapropriado como coisa também são as coisas públicas e as coisas privadas, elas podem ser desapropriadas. Sabiam disso? Que um bem público pode ser apropriado? Um particular, tudo bem. O cara pode vir e desapropriar minha casa, dizendo que aqui ele vai construir uma praça pública. Tranquilo. Mas um bem público? E aí surge a seguinte questão. Como que um bem público, o Estado pode, por exemplo, desapropriar um bem do município? A União pode desapropriar um bem do município? O município pode desapropriar um bem do Estado ou da União? Calma lá, calma lá! Calma lá que eu vou explicar para os senhores como que funciona. Significa o seguinte, o ente maior, ele sempre pode desapropriar os bens dos entes menores. Todavia, os entes menores não podem desapropriar dos entes maiores. Exemplo, a União ela pode desapropriar um bem do Estado. O Estado pode desapropriar um bem da União, do município. O Estado pode desapropriar um bem do município. Já o município, por sua vez, esse município nunca desapropriará um bem, seja do Estado e seja da União. O Estado nunca desapropriará um bem de quem, senhores da União? Porque ela é vista nesse escalonamento como um ente menor que a União. O município, por exemplo, só não pode desapropriar de ninguém, muito menos do Estado e muito menos da União, enquanto que a União pode desapropriar de todos eles por ele estar numa posição de supremacia em relação a eles. Olha que interessante isso. E aí vai o seguinte, quando é desapropriado um bem público, seja pela União, seja pelo Estado, o que acontece? Necessariamente tem que haver aqui de forma anterior uma autorização legislativa para isso. Certo? Então, senhores, recapitulando, o que pode ser desapropriado? Podem, então, ser desapropriados os bens móveis, os imóveis e os semoventes, eventualmente, os bens corpóreos, os incorpóreos, os bens públicos e os bens privados. Eu gosto muito, senhores, do nosso querido Celso Antônio Bandeira de Melo, que ele fala o seguinte: o que pode ser desapropriado é tudo aquilo que pode ser objeto de propriedade por parte do Estado. Então, tudo aquilo que puder ser objeto de propriedade por parte do Estado pode ser o que, senhores? Pode ser desapropriado. Perfeito? Eu falei que somente coisas podem ser desapropriadas. Eu não posso desapropriar uma pessoa, mas o cadáver dela eu posso desapropriar. Posso desapropriar um cadáver de uma determinada família. Sério? Sabe para quê? De repente é uma escola do município, uma escola de medicina. Não tem mais o que, senhores? Não tem cadáver para os meninos dissecarem, desculpa. Não tem. O que ele vai fazer? Vai estudar, pega cachorro na rua, disseca, mata e disseca. Não pode. O que você faz, então? Há, então, a possibilidade da faculdade municipal, se for uma autarquia, ou então, se for uma faculdade do município, deles desapropriarem cadáveres para esta função de serem utilizadas no estudo das escolas de medicina. Interessante, não? Tranquilo? Está dando para os senhores entenderem? Agora prestem atenção. Nós vamos falar sobre a indenização. Porque vai se tirar das mãos do particular, do Estado. Como é que será feita, senhores, esta indenização para o particular? Se nós pegarmos a Constituição, ela diz o seguinte, que a indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro. Prévia, justa e em dinheiro. Eu vou explicar para os senhores. Prévia, ou seja,
Antes do município, do Estado ou da União, ela tomar a posse definitiva, a propriedade definitiva desse imóvel, ele já tem que depositar na sua integralidade o valor daquele bem que ele está desapropriando. Ela tem que ser justa. O que significa que o valor da indenização ela tem que ser justa? Significa o seguinte, que aquele valor que vai ser pago pela desapropriação daquele bem móvel ou daquele bem imóvel, ele tem que permitir que o particular compre um bem igual àquele ao qual ele possuía quando foi desapropriado. Então essa é a ideia de justiça. Ele, por exemplo, não pode ser desapropriado de uma mansão com uma quantia em dinheiro que vai permitir a ele comprar um casebre. Não, desapropriei uma mansão, o dinheiro correspondente, que vai ser pago de forma justa, tem que permitir a ele o direito de comprar uma outra mansão. Certo? E a outra situação é que, além de prévia justa, ela tem que ser em dinheiro. O que significa isso? Que o pagamento desta desapropriação, ela tem que ser feita em moeda corrente. Tranquilo? Então a indenização, ela tem que, recapitulando, ela tem que ser justa, ela tem que ser em dinheiro e ela tem que ser prévia. Só que, senhores, existem duas situações em que eu não preciso pagar a desapropriação em dinheiro. Eu posso pagá-los de outra forma, de outra maneira. E essas duas exceções, elas encontram-se elencadas na nossa Constituição Federal também, que diz o seguinte, são os artigos 182, parágrafo 4º, inciso 3º, e o artigo 184. O artigo 183, o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, ele diz o seguinte, são aqueles casos de desapropriação para incentivar, de repente a pessoa tem como é que chama? Ela tem um imóvel lá no centro da cidade só para fins especulativos. E tá lá o imóvel lá e ninguém usa. Criando bicho. O que eu posso fazer? Existem 3 formas que eu posso incentivar essa pessoa a trabalhar em cima dessa terra. A gente vai ver, eu posso pedir um parcelamento ou uma edificação compulsória, posso impor um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Como é que é isso? Fala assim, 2 anos, o valor é X. Se em 3 anos não fizer nada, é X mais 1. Então já vai aumentando o valor para ver se o cara acorda e utiliza essa sua propriedade. É esse que é. Mas eu tenho também uma outra terceira hipótese, que é uma da desapropriação desse imóvel. E como é que fala? Olha, a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. E nós temos também, senhores, o outro, que é o artigo 108.4, que é quando eu faço a desapropriação para fins de reforma agrária. E olha o que diz a Constituição no caput do artigo 184. Ele fala assim, compete à União. Portanto, para fins de reforma agrária, só a União pode desapropriar. Já expliquei para os senhores. Compete à União desapropriar por interesse social. Olha o fundamento. Para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante, aí vem, prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real
resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Tranquilo? Então essas são as duas hipóteses em que eu faço o pagamento da desapropriação de um bem imóvel de outra forma que não é em moeda corrente, que são os títulos da vida pública e os títulos da dívida agrária. Certo? Que será a forma de pagamento. E a abrangência dessa indenização? A indenização tem que ser justa, né? Falei para os senhores. Ou seja, perdi uma mansão, eu tenho que ter o dinheiro para comprar uma mansão. Então como é que eu faço para calcular esse valor? Para que ele seja justo. Para que a pessoa não perca dinheiro nessa transmissão da sua propriedade para as mãos do Estado. Nós vamos ver que a indenização, senhores, de acordo com a lei, ela deve abranger o seguinte: o valor do bem expropriado. E aí, tudo bem. Valor venal do imóvel, ou é o valor venal ou o valor de mercado. O valor de venal é aquele que a gente pega no valor do IPTU, que vai servir de base de cálculo para o cálculo desse imposto. Ou o valor de mercado, tem que ser o valor de mercado, tá? Então, o valor do bem expropriado aqui leva-se em consideração o valor de mercado. Porque às vezes o valor de mercado é muito maior do que o valor venal dele. Segundo, lucros cessantes e danos emergentes. Ou seja, de repente você está desapropriando um imóvel onde a pessoa desenvolve ali uma atividade comercial. Já é um ponto comercial conhecido na cidade. Então não vale a pena você... Então você não vai colocar só o valor venal do imóvel aqui. Desculpa, o valor de mercado. Você tem que ver também o fluxo de dinheiro que ele recebia pelo fato de ele estar naquela localidade. Então aqui, senhores, entram os lucros cessantes e os danos emergentes também. O que eu tenho que colocar também aqui, senhores? Os juros compensatórios. Os juros compensatórios são aqueles que são devidos a partir da emissão provisória na posse. Como eu disse para os senhores nas aulas passadas, quando é publicado o decreto expropriatório, o que acontece? O poder público ele já começa a se imiscuir na posse daquele imóvel, ainda que de forma parcial. Eles já começam a entrar na casa do indivíduo, fazer as anotações devidas, os cálculos devidos e por aí vai. Então, se a gente for ver esses juros compensatórios, eles já são devidos desde quando o Estado já começa a se assenhorear, ainda que de forma precária, sobre este imóvel. Certo? São devidos também, além dos juros compensatórios, os juros moratórios. Juros moratórios são aqueles calculados em cima da demora em que o Estado leva para fazer o depósito desse valor nas mãos do particular. Então, este também é englobado pela indenização, os juros compensatórios e os moratórios. Aqui também entram as custas e as despesas judiciais. Aqui entra também, senhores, os honorários advocatícios. E aqui também entra a correção monetária. Então, se a gente for ver, esta indenização justa, ela tem que abranger, então, o valor do bem expropriado, levando-se em consideração, como disse para os senhores, o valor de mercado dele, os lucros cessantes e os danos emergentes, os juros compensatórios, os juros moratórios, os honorários advocatícios, as custas e as despesas judiciais, e a correção monetária. Então, para que esta indenização ela seja considerada justa, permitindo-se ao particular recompor o seu patrimônio perdido, ele tem que receber uma indenização que abarque todos esses elementos que eu acabei de ler para os senhores. Tranquilo, meus alunos? Dá para os senhores entenderem? Então, na próxima aula, nós vamos terminar esse assunto que trata da desapropriação.
certo? Vou falar para os senhores da emissão provisória, dos bens patrimoniais, desapropriação indireta, retrocessão, predestinação. O que seria uma predestinação? E vou falar depois para os senhores sobre o direito de extensão. Obrigado pela atenção dos senhores e, por favor, se cuidem, usem a máscara. Tchau, um abraço, fiquem com Deus.